Olá, alunos da nossa escola de treinamento, sejam muito bem-vindos a mais um nível no seu curso. O tema das suas próximas aulas será o caráter de Cristo em nós. Estamos no curso de maturidade cristã e nesse nível é extremamente importante nós falarmos sobre o caráter de Cristo, afinal, se nós desejamos atingir uma maturidade cristã, atingir uma vivência cristã, nós precisamos do caráter de Cristo em nós. Nós precisamos desenvolver e refinar o nosso caráter até que ele esteja semelhante ao de Cristo. Então, inicialmente, já é importante destacar aqui tanto a relevância da nossa disciplina, como também explanar que durante todas essas aulas nós estaremos tratando acerca do nosso caráter e o quanto ele precisa ser semelhante ao de Jesus. Afinal, se nós somos cristãos, o significado da palavra cristão é pequeno Cristo. Então, nós somos chamados a uma vida de semelhança à vida de Cristo. Somos chamados a um estilo de vida que tem por referencial a vida de Cristo. E como é que nós vamos ver isso? Pela nossa própria força, pelas nossas capacidades ou pelo caráter que nós já temos naturalmente? Não. Nós vamos desenvolver, aperfeiçoar o nosso caráter até que ele seja parecido com o de Jesus, tá bom? Então, vamos iniciar nossa aula. Nosso primeiro capítulo, ele vem falar sobre as definições do caráter e como se forma o caráter. Se nós falaremos sobre o caráter de Cristo em nós, é importante que nós tenhamos a consciência e o entendimento do que significa caráter. E é sobre isso que nós falaremos nesse primeiro capítulo, tá bom? Definições do caráter e como ele se forma. Vamos iniciar a leitura aqui do nosso material, você pode acompanhar aí. Nós vamos lendo e comentando um pouquinho acerca dele, tá bom? Primeiro tópico diz assim: para John Bishop, ministro cristão, o caráter está relacionado àquilo que somos quando ninguém está olhando. Nossa reputação, por outro lado, diz respeito à nossa conduta, como é vista ou percebida por outro. Boa conduta, sem caráter se torna hipocrisia. Vamos parar aqui, rapidinho a gente já prossegue. Mas, inicialmente, se nós vamos falar sobre definições de caráter, já quero iniciar dizendo que talvez você se confunda com várias terminologias, vários aspectos aí do comportamento que a gente costuma ouvir, como caráter, personalidade, temperamento. Nós vamos diferenciar todos eles um pouquinho mais à frente. E já adianto para você que esses outros aspectos, eles dizem respeito à maneira pela qual nós expomos aquilo que nós somos, ou a maneira pela qual nos relacionamos com as pessoas, a maneira que reagimos às circunstâncias, se somos mais reativos, se somos mais introspectivos, enfim. Eu quero dizer que a personalidade, o temperamento, eles são expressões, eles são reações, eles dizem respeito àquilo que eu posso agir de forma instintiva, mas muitas vezes também aquilo que eu posso controlar, a maneira que eu desejo me relacionar, me mostrar. Mas o caráter em si, ele significa, ele representa aquilo que eu sou verdadeiramente e internamente. Tanto que aqui o nosso tópico, ele já inicia dizendo que o caráter está relacionado àquilo que somos quando ninguém está olhando. Ou seja, nesse momento onde nós estamos sozinhos, nós não precisamos da aprovação de ninguém, nós não precisamos nos relacionar, nós não precisamos interagir, ou seja, não preciso de controle da maneira pela qual eu vou me expor, que é a personalidade, que a gente vai falar depois. Ou seja, o caráter é aquilo que você é, principalmente quando ninguém está olhando, aquilo que eu sou naturalmente. Aqui diz, nossa reputação, por outro lado, diz respeito à nossa conduta, como é vista ou percebida por outro. Então, aqui você percebe mais um elemento chamado reputação, ou seja, a nossa imagem, que são coisas que eu posso contornar, eu posso moldar da maneira que eu desejo me expressar. Mas o caráter não, ele não pode, eu não posso dizer que na igreja, por exemplo, eu tenho um bom caráter, em outro lugar eu tenho um mau caráter. Não, o seu caráter, ele é o mesmo em toda circunstância. A sua personalidade, ela pode mudar. Se você está na igreja, no trabalho, na escola, você pode se relacionar e se mostrar de diferentes formas, inclusive camuflar o seu caráter. Existem pessoas que têm um mau caráter, mas dependendo do local que elas estão, a sua personalidade, ou seja, às vezes elas podem ter essa boa conduta que nós lemos aqui, uma boa conduta sem um caráter, elas podem se mostrar de uma forma boa, agradável, mas com um caráter que não é bom. Então, o que isso nos mostra?
que o nosso caráter ele diz respeito àquilo que é interior. Ele diz respeito até, inclusive no segundo tópico aqui ele fala, é algo que a gente já vai adiantar, é algo que vem do coração. Ou seja, uma coisa que ela não pode ser mudada de forma rápida, a gente também vai falar disso depois, não pode ser mudada com a circunstância, aqui eu tenho um bom caráter, nesse outro ambiente eu tenho um mau caráter, não, o caráter ele é o mesmo, a menos que ele passe por aperfeiçoamentos, pela ação do Espírito Santo, para que ele mude. O caráter ele não tem essa característica de se amoldar facilmente com a circunstância que ele está. Não, o seu caráter, ele é independente da circunstância que você encontra, aquilo que está no seu interior. Então, nós resumimos aqui, basicamente, já entendendo de início que o nosso caráter é aquilo que está no nosso interior, são aquelas características, sejam positivas ou negativas, que foram construídas ao longo de uma vida inteira, ao longo de influências, ao longo de experiências, que construíram o indivíduo e hoje ele tem um caráter que independe da circunstância, do lugar que ele esteja. A sua conduta ela pode ser mudada, ela pode ser expressa de diferentes formas por meio da sua personalidade e do seu temperamento, mas o seu caráter ele é único, tá bom? Nós vamos aprofundar mais nisso, mas aqui diz assim: boa conduta sem caráter se torna hipocrisia. Ou seja, uma pessoa que aparentemente tem uma conduta ok, mas se ela interiormente, se o seu caráter não é bom, isso se torna uma hipocrisia, porque ela está demonstrando uma coisa que ela internamente não é. A exemplo daquilo que aconteceu em Apocalipse 3:1, onde Deus diz: eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. E também do que ocorreu com o profeta Samuel, quando foi ungido o novo rei, vendo o filho mais velho de Jessé, sua boa aparência e força, acreditando que ele era ungido do Senhor. Mas Deus disse: o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse é um exemplo bem clássico que a gente percebe na Bíblia do quanto que a aparência ela pode confundir aquilo que está no interior. Nós não temos visão de raio-x para saber o que está no interior de alguém. E às vezes nós somos levados pela boa aparência. Nós somos levados por aquilo que nós estamos vendo, que é a personalidade, que é o temperamento, mas às vezes isso nos engana. Tanto alguém que tem aquela famosa personalidade forte ou um temperamento mais reativo, às vezes as pessoas elas podem ser rotuladas como más pessoas, mas terem bons caráter, ter um bom caráter, perdão, enquanto que pessoas que às vezes têm um temperamento, uma personalidade mais tranquila, podem também ter um mau caráter. Então perceba que em ambos os extremos e casos, nós podemos ser facilmente enganados se nós não analisarmos aquilo que está no interior. Se nós olharmos apenas a aparência, apenas aquilo que é exterior, aquilo que está visível aos nossos olhos, nós podemos ser levados a enganos. E esse trecho bíblico ele nos mostra isso, quando Samuel ele vê aqueles outros filhos de Jessé, que parentam ali ter uma força, ter boa aparência, mas Deus estava olhando de outra forma. Deus não estava em busca de uma boa aparência, Deus não estava em busca de um bom porte físico, Deus não estava em busca de um temperamento mais forte, de uma personalidade ali mais de liderança. Enfim, Deus estava buscando o quê? Um coração. Deus buscava um homem segundo o seu coração. Deus buscava o quê? Caráter. Deus buscava aquilo que estava no interior. Então, por isso que nos diz, o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. O que é o coração? É o caráter. Tanto que aqui diz que o caráter é algo que vem do coração, ou seja, aquilo que flui do seu interior. Um bom caráter produzirá bom fruto, mas bom caráter produzirá bom fruto. Mas ter boas obras quando o coração não está reto é como pendurar enfeites em uma árvore de Natal. Pode parecer bonito a quem vê, mas não é natural e nem verdadeiro. Os pinheiros não são assim na natureza, ou por natureza. Porém, quando temos o caráter de Cristo em nós, teremos também a evidência natural disso em nossa conduta, que são boas obras. Então, aqui está nos dizendo algo interessante, que ter boas obras quando o coração não está reto é como pendurar enfeites em uma árvore de Natal. Parece bonito a quem vê, mas não é natural. Por que nós precisamos desenvolver esse caráter como o de Cristo? Porque senão nós podemos pensar assim, eu sou cristão, eu tenho que ter uma boa conduta. Mas se o meu caráter não for transformado, eu vou viver uma transformação falsa. Eu vou viver, como a gente falou aqui em cima, uma boa conduta sem caráter, ou seja, vou viver uma hipocrisia,
porque eu estou vivendo algo externo, uma transformação externa e que nada aconteceu no meu interior. Então é o mesmo que dizer, me comparar a uma árvore de Natal, né? Que diz, pendurar enfeites em uma árvore de Natal, ela não é assim naturalmente, ela foi enfeitada, ou seja, uma pessoa que não tem um caráter transformado é como se ela estivesse ali enfeitada. Ela tem aquela boa capa, ela tem aquela boa conduta, ela parece ter uma personalidade fácil de lidar, mas ali no seu interior, esse interior não está transformado. Mas o Senhor nos chama para uma transformação que vem de dentro para fora. Sempre que nós vivemos em Deus, transformações ou coisas que são de fora para dentro, isso é danoso para nós. Porque se eu decido viver uma mudança que vem de fora para dentro, ou seja, simplesmente eu penso assim, não, eu tenho que ser assim, aquilo se torna um legalismo, aquilo se torna uma regra que eu tenho simplesmente que cumprir. Mas se não girou uma chavinha dentro de mim, se não houve transformação no meu caráter, o dia que eu cansar de viver essa mudança exterior, o dia que eu falar, eu acho que eu não preciso disso, você vai deixar de ser alguém que cumpre princípios. Então, quando nós vivemos uma transformação que vem de dentro para fora, que ela vem através da ação do Espírito Santo, através da ação da palavra de Deus que nos liberta, aí sim nós vivemos uma transformação verdadeira. É nesse momento, quando essa transformação ocorre de dentro para fora, que nós passamos a ver propósito naquilo que nós estamos fazendo. E nós já não mais faremos porque nós, eu entendi que eu tenho que fazer isso porque hoje eu sou crente, porque hoje eu sou cristão. Não, você vai ver, você vai sentir a necessidade de agir dessa forma, porque o seu caráter mudou, a sua mente mudou, sua mente foi renovada, sua natureza foi renovada, você nasceu de novo, você permitiu que o Espírito Santo tratasse o seu coração, que ele mudasse sua forma de pensar, que ele tratasse o seu caráter e o assemelhasse ao de Cristo. Amém? Então, quando o nosso interior ele começa a ser transformado, quando passamos a ter um caráter que vai se assemelhando ao de Jesus, aqui diz para nós, teremos também a evidência natural disso nas nossas condutas. Então, o Senhor ele não nos chama para primeiro mudar nossa conduta e depois o nosso interior. Não, ele primeiro quer que nós passemos por uma transformação, que o nosso caráter seja transformado, para que aí sim eu produza frutos de acordo com esse caráter. Se eu tenho um caráter que está sendo recriado, que está sendo refinado, para ser parecido com o de Jesus, as minhas obras começarão a apontar também para Cristo. Se o meu caráter também está sendo aqui aperfeiçoado para que eu seja parecido com Jesus, as minhas obras também serão obras de amor, serão obras de fé, serão obras benevolentes, serão obras de acordo com o que Cristo espera. Então, precisamos passar por essa transformação de caráter. Vamos para a próxima. Assim, o caráter é a soma total de todas as influências positivas ou negativas aprendidas na vida de uma pessoa. Vamos parar aqui. Aqui nos diz que o caráter ele é essa soma das influências positivas ou negativas. Ou seja, o caráter ele não é apenas aquilo que é bom. Existem pessoas que ouvem a palavra caráter e pensam assim, o caráter está sempre relacionado a algo bom. Essa pessoa que é mal, ela não tem caráter. Não é isso. O caráter ele pode ser bom ou ruim. Porque, como diz aqui, o caráter ele é a soma de todas as influências, sejam positivas ou negativas. O que vai acontecer é que uma pessoa ela vai ter um bom caráter, ou às vezes ela vai ter um mau caráter, um caráter que tá mal formado, né, que recebeu influências negativas. O principal momento que o caráter ele vai sendo formado é principalmente ali na infância, porque são suas primeiras influências, né, mas a gente sabe que o caráter, na verdade, ele pode ser moldado ao longo de toda uma vida, porque durante toda a vida nós estaremos recebendo influências de onde nós estamos, estaremos sofrendo aprendizados, enfim. Né? Mas aqui nos diz que o caráter, então, ele é essa soma de todas as influências que nós recebemos, sejam positivas ou negativas, que nós vamos aprendendo. Então, o caráter, ele é uma construção, ele é a construção de hábitos, ele é a construção de forma de pensar, ele vai se somando às nossas experiências, aos nossos aprendizados. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, mas vamos prosseguir, que diz assim, considerando o atual bombardeio de influências negativas entre os cristãos pela sociedade, nunca antes na história o caráter cristão foi provado. Nós vivemos uma era onde nós vivemos fortes influências, então por isso que diz que o caráter cristão nunca antes foi tão provado como agora, porque se nós estamos falando sobre somas de influências, hoje nós vemos uma era então digital, onde nós temos ainda mais presença de influenciadores, de pessoas que têm mais facilidade para
para erguerem suas vozes naquilo que acreditam, então nós sofremos constantemente muitas influências. Então, o caráter do cristão ele está cada vez sendo mais provado por conta dessas influências. Aqui diz assim: os valores impressos do nosso caráter dirigem nossas ações de forma inconsciente. Nosso caráter se revela no convívio familiar, no trabalho, nas relações interpessoais, no trato com as pessoas, nos nossos valores, enfim. O que diz aqui? Que de forma inconsciente você age de acordo com o seu caráter. Ou seja, de acordo com aquilo que está no seu interior. A palavra de Deus, ela diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, né? Então, significa dizer que aquilo que está no meu interior, de alguma maneira, vai transbordar de mim. Então, o nosso caráter, ele dirige as nossas ações de maneira inconsciente, né? Ou seja, as nossas ações, a forma que a gente lida com as pessoas, que a gente se relaciona, a depender do nosso caráter, nós vamos agir de uma forma ou de outra, porque as nossas ações vão ser dirigidas por aí de maneira inconsciente, ou seja, por mais que eu não queira ser intencional sobre algo, de maneira inconsciente eu estarei agindo de acordo com o meu caráter. Por isso nós precisamos cuidar tanto dele. O caráter é formado pela aprendizagem, e esse processo de aprendizagem é feito por identificação, imitação, punição e recompensa, que são alguns exemplos de como o caráter ele pode ser formado. Ele é formado por um processo de aprendizagem. Você vai aprendendo ao longo da sua vida, vai recebendo influências e que forma como é que ocorre esse processo de aprendizagem, né? Que nos dá algumas características, alguns exemplos, a identificação, a imitação, a punição ou recompensa. Só para a gente entender melhor, a identificação, às vezes o comportamento de alguém, você vê em outra pessoa, você tem um comportamento, você vê em outra pessoa um outro comportamento, você talvez se identifica e você começa a praticar as mesmas coisas, e já entra até a questão da imitação, até mesmo a imitar, né, outras atitudes, e a cada passo que essas atitudes vão se consumando, hábitos vão sendo construídos, o seu caráter vai se moldando. Aqui temos também o exemplo da punição e da recompensa. Talvez, por exemplo, uma pessoa vive num ambiente ali familiar, ela é uma pessoa, vamos dar um exemplo de uma pessoa honesta, mas vive em uma família que tem ali já aquele caráter ali entranhado de ser uma família desonesta. Né? E aquela pessoa vai agir com honestidade, se ela for punida ali na sua honestidade, isso vai criar algo na sua mente. Sua mente vai começar a sua consciência, que antes alertava ela assim, olha, ser desonesto é errado. Porque nós temos naturalmente uma consciência que ela nos diz o que é certo e o que é errado. Mas a partir do momento que eu começo a ignorar esses apontamentos da minha consciência, porque sempre que você for fazer algo, sua consciência vai te indicar se isso é certo ou se é errado. Mas a partir do momento que alguém recebe esse alerta da sua consciência de que olha, isso não é correto, mas se essa pessoa ignora isso, ou se ela é punida ali por alguém, né, ela vai começar a cauterizar a sua mente, ou seja, vai começar a paralisar a sua mente para aquilo. E a sua consciência já não mais vai lhe avisar que aquilo é errado. Então, é nesse momento que o caráter ele começa também a ser moldado, porque se a consciência não me acusa mais que isso é errado, eu vou começar a praticar como se fosse certo. E o meu caráter, então, vai começar a ser moldado a partir dos meus hábitos. Ou seja, eu vou começar a viver como se aquilo fosse um padrão, como se aquilo fosse o correto. Da mesma forma, a recompensa. Se você faz algo, você é recompensado por isso, aquilo vai reforçando essa conduta. E às vezes as condutas que são reforçadas em nós não são boas condutas. Se forem condutas erradas, se elas forem recompensadas, né, isso envia uma mensagem para o seu cérebro, para a sua consciência de que isso é bom. Isso também é uma forma de moldar o caráter, tá bom? Isso aqui são os exemplos desse processo de aprendizagem. Vamos prosseguir. Distinção entre caráter, personalidade e temperamento. Lembra, eu falei no começo da aula que às vezes acontece uma confusão, né, a respeito da personalidade, do caráter, do temperamento, como se fossem coisas iguais ou pelo menos ali um pouco parecidas, mas na verdade são coisas distintas, tá? Muito embora, né, refiram-se ao nosso comportamento, né, de forma geral, a nossa maneira de agir, de reação, mas entre si eles têm diferenças. A gente vai falar aqui um pouquinho da diferença desses três, tá? Do caráter, da personalidade e temperamento. Então, já friso aqui de início que eles não são a mesma coisa, tá bom? Muitas pessoas fazem confusão sobre caráter, personalidade e temperamento. Por isso, vamos fazer a distinção entre eles. Primeiro, caráter. Nós falamos, né, já até aqui bastante caráter,
ele aqui diz assim, nosso material. Como já vimos, ele é a imagem que refletimos como resultado da soma de todas as influências que recebemos em nossa história de vida. O caráter pode ser mudado. Sempre podemos ser aperfeiçoados em nosso caráter. Esse processo não termina nunca. Então, o caráter, em resumo, né, é a soma de todas as influências que a gente recebe, são os hábitos que a gente constrói, né, por meio daquilo que eu acabei de falar, né, daquilo que a gente vai construindo moralmente, aquilo que nós vamos construindo na nossa consciência, aquilo que a gente começa a acreditar que é o certo, aquilo que a gente passa a ter por padrão, né? Por isso que eu falei no início também, se nós queremos imitar a Jesus, nós precisamos viver uma vida que tem uma referência, que tem um padrão, que é a vida de Jesus. Né? Então, aqui no caráter, se eu passo a ter o meu próprio padrão ou de outras pessoas, eu corro sério risco de ter um caráter que está ali em má formação, um caráter que não é bom. Então, o caráter, em resumo, né, a soma de todas essas influências que a gente recebe, e aqui tem um ponto importante que diz que o caráter ele pode ser mudado, isso é muito importante nós falarmos. E às vezes tem essa impressão também de que o caráter ele não pode ser mudado, ele pode sim ser mudado. E nós sempre podemos ser aperfeiçoados no nosso caráter, principalmente então quando nós permitimos a ação do Espírito Santo, a ação da Palavra de Deus na nossa vida, esse caráter ele pode ser transformado, né? Ou seja, pessoas que às vezes tinham ali, aprenderam errado durante toda a sua vida, né? Aprenderam que o certo era errado, que o errado era certo, isso pode ser transformado. Né? O Espírito Santo transforma a nossa mente, transforma as nossas convicções, ele transforma o nosso jeito de ser, até mesmo as nossas ideologias, enfim, tudo o Senhor é capaz de transformar. Então, o caráter ele pode ser mudado. É aquilo que está no nosso interior. Na verdade, Cristo nos chama para isso, para que nós não venhamos viver por nós mesmos, mas que permitamos que Cristo viva em nós. Então, o nosso caráter ele pode ser transformado para a glória de Deus. Segundo, personalidade. Sobre a personalidade, nos diz assim: nada poderá mudá-la. Se fosse possível mudá-la, não seríamos mais nós mesmos, nos tornaríamos outra pessoa. Nossa personalidade é o que veio à existência através do nascimento humano, pois cada um de nós tem uma origem única, não existindo duas pessoas iguais na Terra. Assim, a personalidade é a nossa maneira de ser. Por exemplo, alguém pode ser mais enérgico ou tranquilo, extrovertido ou introvertido, emotivo ou racional, sem que nenhum seja melhor do que o outro. Tá bom? Então, a sua personalidade, a personalidade, ela já diz respeito mais àquilo que é exterior, ou seja, a maneira que nós nos relacionamos, a forma que nós interagimos. Você pode ter um bom caráter ou um mau caráter, mas a sua personalidade ela não tem a ver com aquilo que você é necessariamente, né? Aquilo que está no seu interior, é apenas a maneira que você vai se comunicar. Então, por isso que a personalidade e o caráter eles não são a mesma coisa, porque você pode tanto ter um caráter ruim ou bom que isso não vai afetar a sua personalidade. A sua personalidade é a forma que você vai comunicar isso. Tá bom? Então, a personalidade ela já não pode ser mudada. Aqui diz, se fosse possível ser mudada, já não seríamos mais nós mesmos. Por quê? A personalidade é como se fosse essa sua identidade no sentido da forma que você se comunica, da forma que você reage, que você interage com as pessoas, com o exterior. Aqui até nos dá um exemplo. Você pode ser mais enérgico, mais tranquilo, extrovertido ou introvertido, e isso nada tem a ver com caráter. Isso nós não podemos dizer, por exemplo, uma pessoa que é super tranquila, porque ela é uma pessoa que tem um bom caráter. Não, uma pessoa também super tranquila pode ter um mau caráter. Uma pessoa também, quem é muito enérgico, muito agitado, provavelmente alguém que tem um caráter ruim, também não podemos afirmar isso. Por quê? É possível também que existam pessoas com bom caráter que seja mais enérgica, mais ativa, mais expansiva, ou seja mais emotiva, enfim. Então, isso só para dizer que não há essa relação, tá bom? O caráter e a personalidade não são a mesma coisa. E, por fim, o temperamento. Temperamento é a expressão da personalidade, a forma que você se dá a conhecer as outras pessoas com quem você se relaciona. O temperamento basicamente é dividido em 4 tipos, que já estudamos, né, em outra classe, que serão apenas mencionados, que é o temperamento sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. O
o temperamento ele também diz respeito, né, aí ao nosso comportamento, à nossa maneira de reação, né? Por exemplo, comportamentos como sanguíneo, colérico, são temperamentos mais expansivos, mais reativos. O melancólico e o fleumático já são mais introspectivos, já são pessoas com mais frieza, né? Frieza no sentido de não se exporem tanto, de serem realmente mais introspectivas, enfim, isso também é só mais um desdobramento, né? Aqui até diz que é a expressão da nossa personalidade. Então, também nada tem a ver com o nosso caráter, tá bom? Essas são as principais diferenças. Expressões do caráter. O caráter de alguém se expressa através de pelo menos 3 aspectos, e isso é muito importante nós falarmos. Essas 3 formas que nós podemos expressar o nosso caráter, a forma que, na verdade, que o caráter de alguém pode se expressar. Porque às vezes pensamos que o caráter ele é apenas ali nos nossos frutos, né? Naquilo que nós fazemos e geramos, mas o caráter ele vai além disso, né? Que nos dá outros 2 também, além da nossa conduta, que é a forma de pensar e estilo de vida. Vamos começar falando sobre forma de pensar. A forma de pensar de uma pessoa é percebida pela maneira como ela constrói sua escala de valores, ou seja, seu caráter, antes de tudo, é determinado pelo aspecto moral, isto é, aquilo que considera certo ou errado. Por exemplo, se uma determinada pessoa aprova aquilo que é moralmente errado, então podemos dizer que seu caráter é defeituoso. Por isso, quando nos convertemos, a primeira coisa que devemos fazer é renovar a nossa mente, para termos a mente de Cristo em nós, que nos traz uma referência bíblica. Sempre que tiver uma referência bíblica, dê uma pausadinha aí no nosso vídeo, tá? Abra sua Bíblia e leia lá o versículo na íntegra. Esse primeiro tópico ele fala a respeito da nossa maneira de pensar. Nossa forma de pensar ela também expressa e revela o nosso caráter. Ah, como assim forma de pensar? Os meus pensamentos, se eu tenho bons pensamentos? Não, isso diz respeito a ideologias. Essa forma de pensar é a sua visão de mundo, a sua visão acerca das coisas. Tanto que aqui diz assim, a forma de pensar é percebida pela maneira como ela constrói sua escala de valores, ou seja, essa maneira de pensar diz respeito a valores, diz respeito a princípios, ou seja, tem um aspecto aí moral, né? Ou seja, uma pessoa, aqui até nos dá um exemplo, se uma pessoa aprova aquilo que é moralmente errado, podemos dizer que seu caráter é defeituoso. Então, isso nos mostra que a nossa maneira de pensar sobre algo, né, a nossa visão sobre determinada coisa, pode apontar se o nosso caráter está sendo um bom caráter, que está em aperfeiçoamento, ou um caráter que está sendo defeituoso. Ou seja, se eu tenho maneiras aqui de pensar que estão em desacordo com os princípios bíblicos, estão em desacordo com os ensinamentos de Cristo, o que isso significa dizer? Que o meu caráter ele precisa de transformação. Porque provavelmente eu também estou agindo e estou aprovando coisas que Cristo não aprovaria. Então, nós percebemos aqui que nós precisamos de renovação na nossa mente, que é justamente o que traz aí esse versículo, fala sobre a mente de Cristo, sobre termos a mente de Cristo em nós. Por que é importante que isso aconteça? Né? Porque a nossa mente ela vai nortear as nossas ações, a minha maneira de pensar vai nortear a minha conduta, vai nortear aquilo que eu aprovo, quais princípios e valores vão ser importantes na minha vida. E como nós falamos anteriormente, né, o caráter, nós agimos de maneira inconsciente a partir do nosso caráter. Então, se eu tenho aqui princípios, valores bíblicos, de forma inconsciente, eu vou estar agindo como uma pessoa bíblica, mas também em contrapartida, se eu tenho princípios aqui errados, distorcidos, a minha maneira de agir, a minha maneira de me relacionar também vai ser uma maneira defeituosa. Então, nós precisamos dessa renovação da nossa mente. O que nós precisamos, então? Pedir, Senhor, de fato, venha com a mente de Cristo sobre mim. Renove a minha mente daquilo que eu acredito que talvez eu pense que isso é certo, mas se for errado, mostra-me, Senhor. A palavra de Deus, ela tem um trecho que diz assim, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho correto. Ou seja, nesse momento aqui, nós vamos, como é que nosso caráter vai ser transformado? Nós vamos olhar para Deus e pedir para o Senhor, Pai, olhe para dentro de mim, olhe para minha mente, renove ela. Naquilo que está errado, aquilo que está sendo guiado por princípios que não são bíblicos, por princípios que não são os que o Senhor ensinou, que não é aquilo que agrada o teu coração, renove a minha mente, mude a minha forma de pensar. Porque se a nossa maneira de pensar não for da maneira que funciona a mente de Cristo, se não for de uma forma bíblica, nós agiremos
também de uma maneira não bíblica. Então, por isso, nós precisamos de renovação de mente, porque ela também vai nortear as nossas ações, porque ela também é expressão do nosso caráter. Segunda coisa, estilo de vida. O estilo de vida de uma pessoa é determinado pelos seus alvos, hábitos e costumes. Por isso, cada um de nós precisa desenvolver hábitos coerentes com aquilo que queremos alcançar. Por exemplo, se alguém quer ser atleta, mas não treina, algo está errado. Se quer se desenvolver nos estudos, mas não estuda em casa, algo também está errado. O estilo de vida faz parte do nosso caráter. Então, o nosso caráter, mais uma vez frisando, nos fará ter ações, sejam conscientes ou inconscientes. O nosso caráter ele vai nos apontar para algum lugar. Então, que lugar é esse que nós estamos falando agora? Sobre o estilo de vida. Se eu tenho um caráter de Cristo, o meu estilo de vida vai apontar um estilo de vida semelhante ao de Jesus. Então, um estilo de vida, ele diz respeito aqui aos nossos atos, aos nossos costumes, né? Aquilo que a gente quer desenvolver como estilo de vida, vai ter aí por pontos de partida o nosso caráter. Aqui nos dá um exemplo, né? Se alguém quer ser um atleta, mas não treina, tem alguma coisa errada. Da mesma forma, se eu quero desenvolver um caráter cristão, né? E eu percebo que o meu estilo de vida não está apontando para Jesus, alguma coisa aí está errada. Então, o que é que tem que acontecer? Tenho que começar a transformar os meus hábitos, os meus costumes, até que eles também possam afetar o meu caráter, aperfeiçoar o meu caráter, porque lembre-se, o caráter ele é o quê? A soma de influências, é a soma ali de hábitos que foram sendo instalados e construídos. Então, da mesma forma, o nosso estilo de vida ele vai demonstrar que hábitos são esses. O nosso estilo de vida vai nos mostrar o que é que eu priorizo, qual é a minha escala de valor, o que é que eu acho de mais importante. Então, o meu caráter vai ser expresso através do meu estilo de vida. Então, se hoje você olha e você percebe um estilo de vida que não é semelhante ao que Cristo se agrada, ao que Cristo nos ensinaria, significa dizer que talvez seu caráter esteja desalinhado, porque o estilo de vida e o caráter eles estão interligados. O estilo de vida é uma forma que o caráter se expressa, porque tudo aquilo que você valorizar, você vai viver, ou seja, vai ser o seu estilo de vida. Tanto que aqui nos dá esse exemplo de um atleta. Né? Se eu sou atleta, eu valorizo o quê? Uma vida saudável, valorizo uma vida ativa. E isso, eu não vivo isso, se eu não tenho esse hábito, significa então que não é meu estilo de vida, que não é aquilo que eu dou valor, que eu dou importância. Então, da mesma maneira, que nós possamos então compreender isso para que venhamos aperfeiçoar nosso caráter e possamos ver ele sendo expresso de fato no nosso estilo de vida. Terceira coisa, conduta. Conduta é o conjunto de comportamentos que aprendemos e que se firmam dentro de nós. Conduta é aquilo que fazemos, falamos, sentimos, esperamos e desejamos. Assim, o nosso comportamento diante dos outros expressa o nosso caráter. Acredito, de uma das formas aí talvez mais evidentes, né, que a conduta é aquilo que a gente de fato faz, né, que dá o exemplo também aquilo que nós falamos, aquilo que nós sentimos, esperamos, desejamos, né. Então a conduta, se ela é esse conjunto de comportamentos, né, se eu tenho um caráter bom, se eu tenho um caráter aí que aponta para Cristo, os meus comportamentos vão confirmar isso. Os meus comportamentos, a minha maneira de falar, de sentir, de desejar também vai expressar esse caráter. Vamos para o próximo. Por fim, esses três elementos compõem o nosso caráter e não podem ser observados separadamente. Quando nos convertemos, já possuíamos um caráter formado. Deus está profundamente interessado em transformar o nosso caráter. Então, esses três elementos, eles compõem o nosso caráter, certo? Nós não podemos achar assim, não, mas eu tenho uma boa conduta, eu tenho aqui bons comportamentos, mas isso é a sua maneira de pensar, né? Como nós falamos aqui, vou voltar. Mas isso é a sua forma de pensar. Não está aí alinhada a padrões, a valores, princípios bíblicos. Não tem Cristo como referencial da sua vida. Será que não tem algo errado? Será que não é aquele erro de estar vivendo uma boa conduta sem caráter e isso se transforma em hipocrisia? Da mesma forma, se eu declaro aqui que eu tenho uma forma de pensar alinhada a princípios e valores bíblicos, mas o meu estilo de vida também não aponta para isso, né? Como reconhecer uma árvore se não pelos seus frutos?
como reconhecer, né, se não pelas obras? Então, da mesma forma, esses três pilares aí, eles andam juntos. A sua forma de pensar, o seu estilo de vida, as suas condutas vão confirmar o seu caráter, tá bom? E não podem ser observados separadamente. Quando nos convertemos, já possuíamos um caráter formado, porque nosso caráter ele já é construído desde que nós nascemos, desde a nossa infância. Nós vamos recebendo influências, aprendizados, vamos instalando hábitos, vamos aprendendo ali o que é certo, o que é errado. Não necessariamente, de fato, é o certo e o errado, mas é aquilo que nós aprendemos, é aquilo que a nossa consciência, a nossa mente começa a absorver. Então, nós já temos um caráter formado. E muitas vezes, quando nós nos convertemos, né? E por isso é interesse de Deus mudar o nosso caráter, porque talvez hoje nós nos rendemos a Jesus, vivemos uma vida com Cristo, mas passamos uma vida inteira de ensinamentos errados, né? De ensinos errados, tivemos aprendizados, fomos construindo, né? A nossa visão, a nossa forma de pensar, nosso estilo de vida, nossos comportamentos, né? De uma forma que não é aquilo que o Senhor ensina ou espera. Então, Deus ele tem esse interesse em nos transformar, o interesse de transformar o nosso caráter de acordo com o dele. Amém? Então, aqui diz isso para nós. Deus está profundamente interessado em transformar o nosso caráter, conforme textos que veremos abaixo, pois o seu propósito eterno, segundo Romanos 8:29, é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, o Senhor, por meio da cruz, ele também nos possibilitou isso, né? Que nós fôssemos parecidos com Jesus. De que maneira? Que maneira que o Senhor possibilitou isso? Porque se nós estávamos condenados ao pecado, se nós estávamos debaixo do poder do pecado, nós não tínhamos a possibilidade de sermos transformados e mudados. Mas quando Jesus ele nos livra dessa condenação, ele nos livra do domínio do pecado, significa que agora ele domina sobre nós. Significa que ele tem poder sobre nós. E é esse poder de Deus quer operar em nós para nos transformar, para transformar nossa forma de pensar, para transformar nosso caráter, transformar nosso comportamento. E aqui fala, né, que o desejo de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus, porque ele nos possibilitou isso. E ele deseja que nós sejamos parecidos com Jesus. Aqui nos traz algumas referências bíblicas que nos confirmam o quanto que isso é desejo de Deus, que diz: seja, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Outra referência, porque nós regozijamos de estar fracos quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Ou seja, olha só esse desejo de Deus, que Cristo seja formado em nós, que não vivamos nós, mas que Cristo viva em nós. Né? O desejo de Deus é que Cristo seja formado em nós, que nós tenhamos o caráter de Cristo. Né? Que quando o mundo, quando as pessoas nos olharem, não enxerguem a nós, mas enxerguem a Cristo. Né? Jesus ele fala lá em João, né, que nós sejamos um para que o mundo creia que o Pai nos enviou, né? Ou seja, que as pessoas, né, vejam que nós possamos ser verdadeiros testemunhos de Jesus. Como é que isso vai acontecer quando formos parecidos com Ele? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, são versículos que demonstram a intenção de Deus em nos aperfeiçoar. O desejo de Deus é nos ver em aperfeiçoamento, nos ver em crescimento aí de caráter. E qual é o referencial? Qual é o padrão? Né? Nós vamos evoluir, mudar e ser transformados de acordo com aquilo que eu acho que é o correto, diante daquilo que eu aprendi que é o certo? Não, porque talvez aquilo que eu aprendi como certo não é certo. O que vai dizer, o que vai ser essa régua é a palavra de Deus e é a vida de Jesus. Então, o Senhor quer nos fazer ter um caráter aperfeiçoado, mas que ele seja aperfeiçoado tendo como referência a vida de Cristo, tendo como padrão a vida de Cristo. Por isso que a nossa disciplina, né, a nossa classe, o tema é o caráter de Cristo em nós. Por isso, encerramos com a seguinte frase: o caráter do Senhor Jesus deve ser desenvolvido nos líderes da igreja antes de ser formado no seu povo. Por esse motivo, vemos tantos escândalos surgindo, pois muitos líderes ainda não receberam transformação no seu caráter. Por consequência, a igreja acaba sendo retrato da sua liderança,
Líderes preguiçosos geram um povo preguiçoso, líderes imaturos geram um povo imaturo. Mas um líder com caráter formado e aprovado pode suportar as pressões e as dificuldades do ministério e gerar um rebanho à sua semelhança. Então, aqui nos traz um ponto importante, que o caráter do Senhor ele deve ser desenvolvido nos líderes da igreja antes do povo. Por quê? Nós sabemos que o líder ele tem um papel de influência, ele tem um papel de condução, de direcionamento, de pastoreio. Então, se esse líder ele não tem um caráter transformado, não tem esse caráter formado de acordo com o padrão de Cristo, o que vai acontecer? Por isso que aqui até fala, né, sobre escândalos que a gente vê acontecendo, né? Às vezes o povo ali sofrendo, porque ele recebe a influência dessa liderança. Se for de uma liderança que não está com seu caráter ali transformado, esse povo vai acabar indo para o mesmo caminho. Então há uma responsabilidade, né, e há uma importância de que esse líder procure ter um caráter transformado e renovado, para que ele gere, assim, também discípulos, pessoas com também um caráter voltado para Cristo. Né? E aqui diz que o líder com um caráter formado e aprovado, primeiramente, suporta as pressões e dificuldades do ministério, porque nós sabemos que o ministério ele tem os seus desafios, ele tem as suas pressões, de fato, as suas dificuldades, mas quando nós estamos revestidos de Cristo, quando nós estamos com a mente renovada, quando nós estamos com o caráter transformado, com propósitos bem alinhados no nosso interior, nós suportaremos esse processo, suportaremos as dificuldades, né? Porque já não agiremos com base na nossa própria forma de ser, mas nós seremos como Jesus, nós seremos como aquele que anda a segunda milha, como aquele que dá a outra face, tudo aquilo que Cristo nos ensina, né? Então, nós teremos força aí no ministério e ainda por cima vamos gerar um rebanho também à semelhança de Jesus. Também faremos verdadeiros discípulos, né? Porque não podemos falar, se nós não tivermos o caráter de Cristo, nós não estamos gerando discípulos para Cristo, nós estamos gerando discípulos de nós mesmos. A partir do momento que eu tenho um caráter transformado, como o de Cristo, quando eu gero discípulos, eu estou também gerando discípulos de Jesus. Porque essas pessoas não estão se assemelhando a mim, elas estão se assemelhando a um outro padrão que não sou eu, mas Jesus. Por isso que é importante que a liderança entenda isso, tenha essa consciência e procure desenvolver o seu caráter como o de Jesus. Caráter e dons. É um ponto também muito importante de nós falarmos sobre caráter, porque assim como há, né, uma certa confusão, né, sobre o caráter e a personalidade, o caráter e o temperamento, existe também aí uma certa confusão aí no que diz respeito aos dons, né, porque também ocorre essa comparação como se o caráter estivesse ali diretamente interligado ao dom. Ou seja, como eu falei na questão ali da personalidade, para você entender logo de antemão, às vezes, né, acontece aquela impressão seguinte: se uma pessoa tem uma personalidade mais tranquila, mais calma, é porque ela tem um bom caráter. E isso não é uma verdade. Nós aprendemos que o caráter e a personalidade eles não têm relação. Da mesma forma, acontece, né, essa mesma confusão aqui no que diz respeito a caráter e dons, nessa mesma comparação. Se uma pessoa ela tem dons, significa que o caráter dela é super na verdade, muito aprovado diante de Deus, porque só assim para ela receber um dom é porque ela tem um caráter muito bom. A gente vai aprender que não é por aí o caminho. Tá bom? O caráter e o dom eles também não têm relação, assim como a personalidade, o temperamento e o caráter. Caráter e dom, eles não têm essa relação, tá bom? E a gente vai aprender sobre isso agora. Existe uma distorção que tem assolado a igreja durante os séculos, a supervalorização dos dons em detrimento do caráter. Mas o que é o dom? Primeiramente, a gente vai falar sobre o que é o dom. É uma dádiva que Deus concede a todos indistintamente, que podem ser naturais ou espirituais. Então, primeiramente, o dom, ele é um presente. Ele é uma dádiva de Deus, que Deus dá de forma indistinta. O que isso quer dizer? Deus não faz exceção. Deus, ele não... Por isso que o dom, ele não está relacionado, o caráter e o dom, eles não estão relacionados. Porque às vezes uma pessoa vai receber um dom e o seu caráter ainda está em formação também.
Não é porque o seu caráter já está super desenvolvido e amadurecido como cristão, né? Então, que o dom é esse presente que Deus dá de forma indistinta, né, para todas as pessoas, que podem ser naturais ou espirituais. Aqui nos dá alguns exemplos de dons naturais, né, inteligência, memória, capacidade para tocar instrumentos, cantar, praticar esportes, enfim, são dons naturais. Os dons espirituais são os concedidos pelo Espírito Santo como instrumentos na sua obra. E tem aí mais uma referência bíblica para que você leia, tá bom? Os dons eles se dividem, né, como dons naturais, dons espirituais, dons ministeriais, tá bom? Eles não são todos iguais, mas todos dizem respeito a um presente que Deus nos dá, a uma dádiva advinda de Deus, não pelo nosso merecimento, mas pela graça de Deus, tá? Grave isso no seu coração. Os dons são muito úteis, mas são secundários. Antes dos dons, Deus coloca a vida e o caráter. É muito comum vermos pessoas com dons como inteligência, oratória, e pensarmos que essa pessoa pode ser um grande pregador. Ou talvez, quando vemos alguém com dons de cura, pensarmos que essa pessoa possa ser uma grande coluna na sua igreja, mas nos enganamos também. Pois alguém que não passou pelo processo da cruz não pode ser verdadeiramente útil para Deus. Os dons são úteis, mas nunca podem ser a base da obra de edificação da igreja. Esse também é um dos motivos pelos quais existem tantos escândalos, priorizarmos mais os dons do que o caráter. Os dons devem passar pela cruz antes de serem úteis. Vamos voltar aqui que eu passei sem querer, tá? Então, o que vimos até aqui, né? Já lemos ali uma boa parte do nosso material, a gente já vai voltar para lá, mas vamos só resumir. Que o dom é um presente que Deus dá de forma indistinta, né? Diz também aqui, nos dá uma diferenciação entre dons naturais, né, dons espirituais, você vai ler essa referência de 1 Coríntios. E agora, né, o que está sendo colocado em pauta, que os dons eles são úteis, mas eles são secundários, ou seja, existem cristãos, né, que supervalorizam o dom, querem tanto receber, às vezes, um dom de Deus, ou também, né, supervalorizar um dom talvez natural que essa pessoa já tem e esquece que Deus ele prioriza algo antes do dom, que é o nosso caráter, que é o nosso interior. Que nos dá alguns exemplos, né? Ver alguém com dons de cura, pensamos que essa pessoa pode ser uma grande coluna na sua igreja, ou seja, acontece às vezes, né? Tem às vezes aquele pensamento de que, nossa, essa pessoa tem um dom de cura, essa pessoa tem uma boa oratória, né? Essa pessoa é super aprovada mesmo diante de Deus. Mas nós precisamos entender que não, o caráter e o dom eles não têm essa relação, né? Nós devemos priorizar o nosso caráter antes do dom, porque é o que Deus prioriza, é o que Deus valoriza, para que o dom seja verdadeiramente útil, para que o dom verdadeiramente possa cumprir o seu propósito, é necessário que nós venhamos ser antes transformados por Cristo. Tenhamos o nosso caráter refinado, aperfeiçoado, porque senão, qual é o risco de nós não priorizarmos o nosso caráter antes de valorizar o dom? Qual é o risco? Porque o que Deus mais requer de nós, o que Deus mais deseja de mim e de você, é o nosso coração. O que Deus mais deseja de nós é que sejamos semelhantes a Ele. Não que nós venhamos ter muitas boas obras e exercer os nossos muitos dons. Não, antes de tudo, Deus espera de nós um coração igual ao dele. Deus espera de nós um coração sensível à sua voz. Deus olha para o nosso interior. Então, qual é o risco quando nós invertemos essa ordem? O risco é de quando chegar no grande dia e acontecer aquilo que está lá em um dos evangelhos, que Jesus fala assim, olha, eu não te conheço. E aí a pessoa fala assim, olha, mas eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu curei, eu fiz tudo. Como é que o Senhor não me conhece? Sabe o que é isso? Dons supervalorizados em detrimento do caráter, em detrimento de uma vida com Deus. Ou seja, se nós valorizamos muito mais o dom, corre o risco disso acontecer, de chegar naquele grande dia do juízo e Deus não nos conhecer. Porque o que Deus mais se importa não é ali com o seu dom, não é ali com as obras. Isso é importante, sim, mas antes vem algo, antes vem o caráter. E esse tópico ele vem nos falar sobre essa inversão de valores que às vezes tem ocorrido no meio da igreja.
porque as pessoas são mais valorizadas, às vezes até mais bem vistas, se elas possuem algum dom, pelo ministério que elas exercem, por aquilo que elas fazem, mas pessoas que têm se preocupado pouco com o seu caráter, têm se preocupado pouco em ter uma vida semelhante à de Cristo, pessoas que têm se acomodado em fazer muitas coisas para Deus, em exercer ministério, em serem boas ali ministerialmente, né, em terem talentos, em desenvolverem suas habilidades, mas que estão menos preocupadas em desenvolver o seu caráter, né, como se isso como se boas obras e ter muitos dons e desenvolver habilidades fosse equiparado a um bom caráter, né? A palavra de Deus diz para nós procurarmos nos apresentar como obreiros aprovados. E o que ela está falando? Né? São pessoas que fazem boas coisas, não, mas pessoas que são boas, podemos fazer até esse trocadilho. Pessoas que fazem, que têm ali muitos dons, que são cercadas ali de muitas obras. Isso é bom. Mas antes vem algo que é prioritário, o caráter cristão, a vivência cristã, né? Se nós vivemos para Cristo, o que é de mais importante? Sermos semelhantes a Jesus. Se nós vivemos para Cristo, se Ele é o nosso sentido, o nosso propósito, o que mais importa é que eu seja parecida com Ele. O que mais importa é que a minha vida aponte para o Senhor. Então, isso que esse tópico nos traz, ele diz que esse é um dos motivos pelos quais também existem muitos escândalos. Né? Às vezes os escândalos acontecem porque existem muitas pessoas fazendo muitas coisas para Deus, exercendo dons, exercendo ministério, mas sem ter um caráter refinado e aperfeiçoado. Priorizarmos mais os dons do que o caráter. Os dons devem passar pela cruz antes de serem úteis. Então, você tem habilidade, você tem dons naturais, você tem dons ministeriais, amém, mas antes que eles devem passar pela cruz. O que significa passar pela cruz? É deixar crucificado também na cruz o nosso eu, deixar crucificado o nosso caráter formado antes de Cristo, deixar crucificado nossa velha natureza, quando ele passa para a cruz, quando passamos pela cruz, né, nós podemos, então, agora nós temos a possibilidade, né, nós temos a chance de não vivermos mais aquela vida ali de escravidão a práticas erradas, mas agora temos a chance de dizer não para essas coisas que são erradas. Né? Agora não somos mais pecadores lutando para ser santos, somos santos lutando contra o pecado. Então, quando passamos pela cruz, significa o quê? Agora eu estou em aperfeiçoamento. Agora eu estou caminhando para ser semelhante a Jesus. Agora eu estou tendo um caráter refinado. Agora eu estou valorizando aquilo que de fato deve ser valorizado. Agora a minha forma de pensar, os meus valores estão sendo transformados. Agora o que conduz a minha vida não são meus pensamentos, são princípios bíblicos, são valores bíblicos. Agora eu estou sendo movido não pelas minhas ideologias passadas, agora eu não tenho mais o estilo de vida passado, agora eu estou passando a viver como Cristo. Agora Ele é o meu estilo de vida, agora a minha mente já não funciona mais como antes, agora eu tenho a mente de Cristo, ou seja, eu começo tudo a apontar para Cristo. É nesse momento que você está apto para você exercer os seus dons, para você exercer o ministério, porque você vai passar a fazer coisas para Deus, com Deus presente. Amém? Vamos passando. Como se forma o caráter? O caráter de indivíduo não é adquirido de uma vez só. Quando praticamos uma mesma ação várias vezes, aos poucos, essa ação se torna um hábito, que pode se tornar um traço de caráter, positivo ou negativo. Ou seja, o caráter é resultado do somatório de vários elementos. Então, como é que o meu caráter vai se formar? É da noite para o dia? Hoje eu acordei, eu quero ter um caráter bom, amanhã eu quero ter um caráter mau, amanhã eu quero ser mais ou menos. Isso não vai acontecer. Tá? O caráter ele não se adquire só de uma vez e ele não muda de uma hora para outra. Tá bom? É um processo onde você vai praticando ali ações repetidamente, né, até que isso se torne um hábito na sua vida, até que isso se torne o quê? Um estilo de vida, até que a sua mente já comece a pensar de uma outra maneira que talvez antes você não pensava. Talvez eu olhava para uma situação e achava que isso era certo, mas agora eu aprendi que é errado. Ou seja, sua mente vai mudando, seus comportamentos, seu estilo de vida, e essa soma de todos esses elementos vai te trazendo um novo caráter. A influência do meio ambiente e da sociedade. Antigamente, o ambiente doméstico era o centro da formação do caráter do indivíduo. Hoje, porém, apesar do ambiente familiar continuar sendo influência, o indivíduo também sofre influência de diversos outros ambientes,
como mídias sociais, internet, TV, escola, igreja, enfim, né? O principal ambiente ali de influência de todo indivíduo, né, é primeiramente a sua família, né, o seu ambiente ali familiar, mas hoje nós sabemos que sofremos influências de muitos outros lugares, porque é totalmente possível uma pessoa estar ali somente dentro da sua casa, somente no meio da sua família, mas está ali ó, com o celular na mão, recebendo influência de pessoas do mundo inteiro, de todo tipo de conteúdo, por todo portal ali de comunicação. Então, nós acabamos recebendo muito mais influências hoje em dia, né? E isso afeta a construção do seu caráter. Isso, esse meio ambiente, a sociedade, tudo aquilo que você se expõe acaba, de certa forma, influenciando e talvez formando o seu caráter. Então, nós devemos ter atenção com isso. A responsabilidade da igreja. E aí é que está a responsabilidade da igreja. Em Filipenses 4:8 diz, está escrito: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Todas as qualidades mencionadas aí representam traços de caráter. E todo cristão precisa ter mais desses traços em si. Não é normal que pessoas não cristãs sejam mais honestas, bondosas, com boa fama, enquanto aqueles considerados cristãos sejam mentirosos, desonestos, avarentos, injustos, enfim. Aqui em Filipenses 4:8, eu gosto muito desse texto, porque para mim ele é uma boa régua. Por que régua? Às vezes nós somos parados por muitas pessoas, ou às vezes até nós mesmos nos questionamos, será que isso aqui é pecado? Será que isso é certo ou se isso é errado? Por que queremos essa resposta? Porque queremos agir de maneira correta, né? Ou seja, queremos estar em aperfeiçoamento do nosso caráter. E às vezes a gente não sabe dizer se uma coisa ela realmente é boa ou ruim. Qual é a nossa régua? Filipenses 4:8 é uma ótima régua. Ele traz para nós traços de um bom caráter. Ele diz assim, olha, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável. Vou te dar um exemplo para você entender. Será que essa música aqui que eu estou ouvindo reflete princípios e valores de um bom caráter? De um caráter como o de Cristo? Só um minuto. Será que ela reflete bons valores, princípios cristãos? Como é que eu vou saber? Que regra eu vou ter? Vamos lá, Filipenses 4:8. Essa música fala daquilo que é verdadeiro, ela fala daquilo que é honesto, daquilo que é justo, daquilo que é puro, daquilo que é amável, daquilo que é de boa fama, e que diz, se há alguma virtude, eu não vou nisso pensar. Isso é uma boa regra para nós. Da mesma forma para a nossa vida, isso nos mostra aqui traços de caráter, ou seja, coisas que eu preciso desenvolver, isso pode ser uma régua para mim, né? Como que eu posso desenvolver para que, porque não é simplesmente ser mudado. Eu tenho que ser mudado para alguma coisa. Por isso que nós somos chamados para ter um caráter de Cristo em nós. Não é o caráter de alguém que eu admiro, não é o caráter da minha família, não é o caráter de um amigo, é o caráter de Cristo, porque tem um padrão, tem um referencial, e ele é bíblico, e tem um referencial que é uma pessoa, que é Jesus. Então, aqui nós temos uma régua, né, um padrão que é bíblico. Né? Então, quando nós olharmos para esses textos, quando nós olharmos para esses ensinamentos bíblicos, eles representam para nós traços de um bom caráter. E nós precisamos desenvolver esses traços em nós, é o que nos traz esse toque. Né? E aqui diz, não é normal que pessoas não cristãs sejam mais honestas, bondosas, do que aqueles que são considerados cristãos, porque se eu sou um cristão, lembra que eu falei no começo da aula, cristão significa o quê? Um pequeno Cristo. Se eu sou um cristão, eu sou um pequeno Cristo. Então é incoerente, porque Jesus não seria mentiroso, Jesus não seria desonesto, Jesus não seria invejoso, avarento, injusto, né? Então aqui diz, não é normal pessoas que nem são cristãs, pessoas que nem têm um referencial como Jesus, né? Serem pessoas honestas e bondosas, e aquele que é cristão, ou que se diz cristão, né? Sejam pessoas de um caráter defeituoso. Isso não é comum. Nós precisamos caminhar em direção a um aperfeiçoamento do nosso caráter. Precisamos desenvolvê-lo como o de Cristo. E isso é uma responsabilidade da igreja. Isso é o que traz aqui o nosso material.
Porque as pessoas que, por exemplo, nossos discípulos, as pessoas à nossa volta recebem influências de muitos lugares. Mas um local também que deve exercer forte influência é a igreja. A igreja também tem esse papel de proporcionar esse ambiente com boas influências, com bons traços de caráter. Projeto de Deus para o nosso caráter. O projeto de Deus para o nosso caráter é o que está em Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui percebemos que Cristo tem exatamente o mesmo caráter do seu Pai. Agora atente para Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E veja que o homem foi criado à imagem de Deus. Isso significa que Deus criou o homem com o mesmo caráter moral que ele. E o plano original de Deus é que todos os homens tenham seu caráter. Fomos chamados não somente para ter Deus como Pai, mas para sermos parecidos com Ele. O que está nos dizendo aqui? Várias vezes a Bíblia ela nos aponta, né, que Jesus, né, ele tem o mesmo caráter do Pai, que Jesus ele está ligado ao Pai, né? E aqui nos traz que em Gênesis, né, lá em Gênesis nós estamos falando de Deus Pai. Diz que Deus, ele nos criou a sua imagem. Então aqui está fazendo aqui uma comparação, dizendo assim, se Jesus é o mesmo que o Pai, se Jesus tem o mesmo caráter de Deus, se Jesus está ligado em Deus, e eu sou a imagem e semelhança de Deus, significa que Deus quer também que nós tenhamos, né, esse mesmo caráter que o de Jesus, ou seja, em outras palavras, e resumindo, né, tudo que está dizendo aqui, falar de uma forma mais simples, Deus nos criou com o mesmo caráter moral que Ele tem. E Deus deseja que nós sejamos parecidos com Ele, porque nós, de fato, fomos criados à sua imagem e semelhança. No entanto, nós sabemos que o pecado, né, quando ele entrou, quando veio o pecado afetou todas as coisas, o pecado afetou o homem, o pecado afetou a criação, né, a nossa imagem e semelhança de Deus começou a ser distorcida. Nós passamos, então, já ali a ser dominados pela nossa natureza humana, pela nossa natureza carnal e pecaminosa, né? Mas justamente por meio de Cristo, né, que é o que fala em Hebreus 1 ao 3, né, que é o projeto de Deus para o nosso caráter, ou seja, por meio de Cristo, Deus, em Cristo, ele reconciliou todas as coisas. Ou seja, por meio do sacrifício de Jesus, nós temos a possibilidade de vivermos o nosso propósito inicial, que era qual? Tanto nos relacionarmos com Deus, como de sermos parecidos com Deus, de sermos de fato imagem e semelhança de Deus. Por meio de Jesus, hoje eu posso voltar a ter uma identidade de acordo com a identidade que ele conquistou para mim. Ou seja, por meio do sacrifício de Jesus, por meio de Cristo, ou seja, o projeto que Deus criou, né, é que eu fosse semelhante a Jesus, e ele mesmo possibilitou que eu de fato fosse semelhante, né, porque fomos criados à sua imagem e semelhança, mas o pecado nos afetou. E Cristo veio para reconciliar todas as coisas. Cristo veio para devolver a nós uma identidade, devolver a nós um propósito. Hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Hoje nós podemos ser herdeiros de tudo de Deus. Hoje nós podemos, então, de fato, vivermos semelhante a Ele. Nós vamos falar um pouquinho mais depois sobre isso, tá bom? Mas aqui o que diz para nós, basicamente, é que o plano original de Deus é que nós sejamos semelhantes a Ele. O plano inicial de Deus é que todos os homens tenham o seu caráter. Fomos chamados não somente para ter Deus como Pai, mas para sermos parecidos com Ele. A palavra perfeito no original grego é teleios, cujo significado é de algo completo, algo acabado e algo pleno. Isso significa que o plano de Deus é nos edificar em todos os aspectos da nossa vida e do nosso caráter. Ou seja, Deus ele quer que nós venhamos viver plenitude. Ou seja, Deus ele quer que todas as áreas, ou seja, de forma plena, cheia, completa,
que tudo seja afetado por Ele, que tudo seja transformado por Ele, tudo seja afetado pelo Senhor. Né? Todos os aspectos da nossa vida, e isso inclui principalmente o nosso caráter. Não tem como falarmos, né, sobre, eu sou uma pessoa muito abençoada, ou seja, Deus está presente, Deus está, por isso eu sou muito abençoada, eu tenho muitas bênçãos, mas o meu caráter é totalmente defeituoso. Não, se Deus está, sim, eu vou ter muitas bênçãos, eu vou ver o favor de Deus, a mão de Deus, mas eu também vou ser transformado. Que Deus nos recebe como nós estamos, Deus nos aceita, mas não nos deixa como estamos. Tem uma frase que diz assim, que uma vez eu ouvi falar que Deus ele aceita todos, mas ele não aceita tudo. O que isso quer dizer? Deus vai aceitar qualquer pessoa da forma que você tiver, mas ele não vai aceitar tudo que você carrega, ou seja, ele não vai deixar que você permaneça com as mesmas ideologias, com a mesma forma de pensar, com o mesmo caráter corrompido, distorcido, com a mesma identidade quebrada, com a mesma distorção aí da sua imagem. Não, ele te criou e por meio de Jesus ele possibilitou que você novamente tivesse uma imagem semelhante a dele, você fosse semelhante a ele. Então Deus não vai deixar você da forma que você está. Você precisa passar, você e eu precisamos passar por transformação do nosso caráter, porque isso é projeto de Deus para nós, isso é desejo de Deus para nós. Deus não quer somente nos abençoar, Deus não quer somente que nós tenhamos um ministério abençoado, Deus não quer somente que você pregue o evangelho, que você tenha um ministério forte, que você faça isso ou aquilo. Deus quer transformação, Deus quer filhos à sua imagem e semelhança. Deus não quer servos, Deus não quer pessoas que fazem, e olha, tu pode ficar como tu estás, tu pode ter aí teu caráter corrompido, tua maneira de pensar errada, só faz para mim que tá suficiente. Não é isso que Deus quer. Pelo contrário, Deus quer filhos semelhantes a Ele, e por sermos semelhantes a Jesus, nós frutificaremos de acordo com a sua vontade, nós teremos obras de acordo com a sua vontade, nós realizaremos obras de acordo com a sua vontade, e não o contrário. Então, por isso Ele quer gerar em nós esse caráter, para que aí sim nós possamos transbordar aquilo que Ele quer. Porque se eu tenho o caráter de Jesus, né, eu passo a valorizar aquilo que Ele valoriza, eu passo a amar aquilo que Ele ama, eu passo a desenvolver boas obras. Tudo começa no nosso interior. Nascer de novo é o primeiro passo. Vamos concluir aqui, mas é um ponto extremamente importante para tudo que nós falamos aqui nessa aula, tá? Vamos primeiramente ler aqui, diz assim, para chegarmos à medida da estatura de Cristo, precisamos dar o primeiro passo, que é nascer de novo. Ou seja, recebermos a Jesus, sermos considerados filhos, recebermos o poder de sermos filhos de Deus, e aí se nascermos para uma nova vida. Ter um caráter cristão é levar a vida conduzido muito mais do que por um conjunto de valores morais. É ter a vida conduzida pelo Espírito Santo, porque Deus é quem efetua em nós, tanto querer como realizar. Ou seja, a vida cristã se resume simplesmente em Cristo em vós. Falamos várias vezes sobre isso. E isso significa uma completa dependência do Espírito Santo que habita em nós. Deus não quer estabelecer um conjunto de regras para seguirmos, mas nos fazer entender que Cristo é a nossa vida. Por que esse é o fechamento da nossa aula? Por quê? Porque nós falamos sobre caráter, automaticamente falamos sobre comportamento, sobre forma de pensar, sobre um estilo de vida. No entanto, lembra que eu falei no início? Que isso não pode acontecer de fora para dentro. Isso não pode acontecer porque agora eu entendi que eu tenho que ter um novo caráter. Não, eu tenho que deixar Jesus produzir isso, para que seja de dentro para fora. Para que eu simplesmente não me canse em determinado momento de fazer porque eu acho que tenho que fazer, mas porque agora eu reconheço, agora isso faz parte de mim, agora isso é quem eu sou, agora é o meu caráter, então eu automaticamente vou produzir isso. E como é que eu vou ter esse caráter transformado? Ponto mais importante, por meio do Espírito Santo de Deus. Por que muitas pessoas se frustram na vida cristã? Porque não conseguem viver a vida cristã. Justamente porque tentam viver pela sua própria força e tentam viver mudanças de fora para dentro, aí não dão conta. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. Quem é que nos ajuda, nos auxilia em todas as coisas? Quem é aquele que nos lembraria de tudo que Jesus ensinou? Quem é aquele que nos conduziria a toda a verdade? Quem é aquele que nos ensinaria tudo? O Espírito Santo. Então, como que eu vou ter esse caráter transformado? Porque eu simplesmente falo, e agora? Meu caráter tem que mudar. O que eu faço? Às vezes não sabe por onde começa. Não, eu vou pedir e permitir que o Espírito Santo de Deus comece a gerar essa transformação, que a palavra de Deus tenha poder para me libertar, tenha espaço. Por isso que aqui diz que é Deus quem efetua em nós, é Deus quem realiza. Ou seja, a vida cristã se resume simplesmente em Cristo em vós, e isso significa uma completa dependência do Espírito Santo.
que habita em nós. Então, é o Espírito de Deus que vai moldar e vai transformar o nosso caráter. Como é que o Espírito Santo vai começar a fazer isso? Nascer de novo é o primeiro passo. Por quê? Porque quando eu nasço de novo, eu recebo o Espírito Santo de Deus. No momento que me torno filho, como é que eu me torno filho? Quando eu recebo o sacrifício de Jesus, quando eu recebo Jesus como aquele que veio para me salvar. Quando isso acontece, eu me torno filho. Como é que eu me torno filho? Recebemos o espírito de adoção que nos permite dizer Abba Pai, né? Pelo qual nós clamamos Abba Pai. Ou seja, quando esse espírito vem sobre mim, eu me torno filho de Deus. Quando o Espírito de Deus vem sobre mim, eu vou começar a ser moldado, eu vou começar de fato a estar vivendo a imagem e semelhança do Senhor. Ou seja, quando eu nasço de novo, eu recebo esse Espírito. Eu recebo o Espírito que vai me aperfeiçoar, que vai me conduzir a toda a verdade. Então, nascer de novo é o primeiro passo. E ter uma vida em dependência do Espírito Santo é o que vai nos ajudar a ter um caráter transformado. Porque aqui finaliza dizendo, Deus não quer estabelecer um conjunto de regras para a gente seguir. Não é simplesmente, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Não, Deus quer nos dar um espírito sensível, Deus quer nos dar um caráter transformado, que vai ser que nem lá em Filipenses, né? Que automaticamente a nossa mente já vai ser redirecionada com aqueles traços de caráter, com aqueles padrões, né? Aquilo que é honesto, aquilo que é bom, que é verdadeiro, né? Então, quando entendemos que Cristo é a nossa vida, nós passamos a viver de acordo com Ele, de acordo com a vida de Cristo, de acordo com aquilo que Ele nos ensinou. Então, o primeiro passo é nascer de novo, permitirmos o Espírito Santo gerar essa transformação em nós. Então, aqui nós finalizamos e nós falamos, definimos então o que é o caráter e como é que ele se forma. Né? Aprendemos que ele se forma através daquilo que é construído ao longo da nossa vida, as influências que recebemos, os hábitos que construímos. E agora nós aprendemos também que ele pode ser moldado, aliás, nós aprendemos isso na aula, que ele pode ser moldado, e aqui nós vemos que o caráter também é formado a partir de um novo nascimento, que quando eu recebo o Espírito Santo, ele começa a me moldar, meu caráter também vai ser transformado e moldado. Tá bom? Finalizamos aqui a nossa aula, te espero para a próxima aula aí, no próximo vídeo, para falarmos do capítulo 2, que fala sobre o poder da cruz e os princípios da cruz.